Olá, pessoal, boa noite! Sejam bem-vindos aí a mais uma live falando sobre os benefícios da auriculoterapia. Vamos aguardar aí o pessoal entrando. Enquanto isso. Oi, Marcelo! Boa noite! Tudo bem com você? Vamos aguardar aí. Boa noite, Maria Aparecida! Saudade da senhora. Nunca mais a gente conversou, nunca mais a gente sentou pra tomar nem um café, né? Correria tá grande, minha filha. Vou dizer logo, viu? Não chegou não, viu? O carro não veio não. Fazer o quê, né, minha amiga? Ai, boa noite, Ruth, boa noite. Boa noite. Vamos aí aguardando o pessoal chegar. Vamos aguardando aí. Boa noite. Gente, quem for da área de saúde, que tem algum amigo, algum conhecido que está relacionado, boa noite, Odila! Quem é relacionado, que tem algum conhecido, algum amigo, pode enviar essa live, né? Nós vamos falar de um assunto muito interessante, né? Falando sobre os benefícios da auriculoterapia. Boa noite, Lídia! Boa noite! Estética Cardoso Taubaté. Boa noite, querida. Boa noite. Sejam bem-vindos aí à nossa live, não é? Enquanto o pessoal tá entrando um pouquinho, a gente vai conversando aqui relacionado a como vocês estão, né? Como vocês estão. Nenhuma das minhas mentoradas ainda não entrou. Não entrou. Também pelo horário, né? Também hoje eu fiz, acabei de chegar. Fábio, boa noite. Vamos aí. Boa noite, saudade das suas aulas. Pois é, mulher. Silvia, boa noite. Pois é, mas aí você se organiza para gente para assistir minhas aulas, mas mesmo assim tem aí o Telegram que tá aí. Eu sempre tô coladinho com vocês, tirando dúvida de vocês e tudo. Eu sempre tô aí juntinha, juntinha, juntinha com vocês. Tá certo? Boa noite, Silvia. Vamos lá, gente. Vamos iniciar aí a nossa conversa. A nossa live hoje, né? Falando que se é possível fazer o tratamento, né? Se é possível tratar apenas com auriculoterapia. Será, minha gente? O que é que vocês acham aí? Há uma grande probabilidade, sim ou não, de fazer tratamentos com auriculoterapia, com a medicina chinesa, com a acupuntura. Boa noite, Walter! Boa noite! E aí, gente, é possível ou não é possível fazer apenas o tratamento com auriculoterapia? Tratar alguém apenas com auriculoterapia. Sei que não faz parte do assunto, mas quero saber mais sobre o ponto do 4 hélix. Esse ponto em mim é super dolorido e eu consegui colocar semente. Depende, vai depender das harmonias que está relacionado no seu corpo, né? Entre as hélix e o Zangifu, eu prefiro mais trabalhar o Zangifu, tá certo? Boa noite, Paula, boa noite. Aí eu prefiro mais trabalhar o Zangifu. É uma área que eu não gosto de trabalhar muito. Eu sempre falo para as minhas mentoradas, né? Por quê? Porque aqui ela tá muito vulnerável. Você passar a mão, a dormir, machucar, assim, quer dizer, quando você vai dormir, você pode machucar. Às vezes não é nenhum com desequilíbrio, mas como tá a sementinha fora, pode ficar dolorido a orelha. Entendesse? Oi, Ricarline!
querida Aninha. Manda um beijo aí pra Arthur e pra Alice. Um cheiro nos dois, bem grande, não é? Ah, Ricarline, agora eu lembro, porque apareceu esse nome, né? E eu não conheci. Ah, entendeu? Mas seja bem-vinda, Ricarline. Ricarline, você já está no meu grupo do Telegram. Se você não estiver, fala comigo no privado para me te passar o grupo. Pra gente. Lá eu tô sempre interagindo com o público, com vocês, alunos. Viu? Se você não tiver aí no Telegram, o grupo do Telegram, é só me avisar que eu te coloco lá, tá certo? Mas fico feliz de ver o cheiro. Foi mesmo, hein? Oh, coisa boa. Do cheiro bem grande para Arthur. Pois é, então vamos lá. Na Helix é muito complicado, da mesma forma que eu não gosto de aplicar por trás da orelha. Por quê? Porque tem cabelo, você pode mexer, pode cair com facilidade. Tem o óculos, a maioria das pessoas usam óculos, e isso também pode ser um empecilho de estar incomodando, passando em cima colocando em cima ou da agulhinha, ou da semente, ou dos cristais, e isso fica dolorido, entendeu? Por isso que eu gosto de trabalhar mais interno, mais dentro, trabalhando mais o Zhang Fu. Às vezes não é nem o porquê o ponto da hélice incomoda. Você pode até dormir de um lado do outro e realmente a semente incomoda mesmo, porque bate. Entendeu? Sim? Que bom, Ricardo. Só vai falar comigo, vê se fala aí no inbox do Instagram. Aí a gente. É bom eu mudar de horário. Eu gosto de mudar de horário, assim, das minhas lives, porque às vezes eu encontro algumas pessoas que nunca mais eu tenho encontrado, né? Quando eu sinto muito dor na alça, eu posso colocar os pontos. O que eu vou fazer? Existem alguns desequilíbrios que podem causar isso, mas assim. Depende. Se for um exemplo, eu comi alguma coisa, eu acabei de almoçar e eu vou fazer o tratamento da aurícula. Vou fazer o tratamento da aurícula. Coloco o ponto do estômago, ela vai sentir enjoo e às vezes, em alguns casos, ela pode até chegar a vomitar, porque está em cima do ponto do estômago e ela acabou de se alentar. Tá certo? Boa noite, entendeu? Então, assim, em alguns casos, é normal alguns pontos ficarem um pouquinho doloridos, isso é normal. Mas, ao mesmo tempo, é normal, não é normal sentir náuseas, mas aí você pode observar, sempre quando o paciente chega, às vezes vem se alimentou, tomou um lanchinho faz pouco tempo, aí eu espero ali aquelas meia hora, 40 minutos para fazer a digestão, entendeu? Porque se eu aplicar imediato o ponto do estômago, a pessoa vai sentir enjoo e há uma probabilidade dela vomitar. Colocar, professor, acho que sim, mas acredito que temos outros fatores importantes que deve trabalhar em conjunto. Será que estou correta? Sim, com certeza. Com certeza. É porque, na realidade, os pontos da auriculoterapia já são tão resumidos, entendeu? São tão resumidos. E assim, gente, eu sempre falo o seguinte: eu falo como terapeuta, você é outra terapeuta, você vai avaliar realmente se você concorda ou discorda do que eu tô falando. A não ser que seja algum caso que você diga assim. Que eu diga assim, gente, não façam de jeito nenhum. Só isso. Não façam de jeito nenhum. Não façam porque vocês podem se prejudicar. Entendeu? Mas assim, você está corretíssima. A terapeuta é você. Eu dou meu posicionamento como tempo de trabalho e pelo tempo que eu venho trabalhando em cima, pelo tempo que eu venho trabalhando em cima da auriculoterapia.
Geralmente eu não uso os pontos da hélix. Por quê? Porque eu prefiro trabalhar mais o Zhang Fu, que é mais interno, e é uma probabilidade de cair menos, tá certo? Mas aí, Silvia, você é a terapeuta, você acha da melhor forma de se trabalhar, viu? Não tem problema nenhum, não. Boa noite, Rosimeire. Boa noite, seja bem-vinda. Olha, desarmonia em alguns meridianos para dar enjoo, não. Pode observar. Por isso que eu digo a vocês, é importante a gente saber se o paciente acabou de comer, tá? Mas aí, essa indisposição, esse enjoo, passou, não passou, entendeu? Porque, digamos assim, existe algum fator relacionado à preocupação. Então, existem alguns casos que estou super é, super atolada de preocupação. Então, tem alguns casos que eu me alimento, independente da auriculoterapia, eu me alimento, mas eu engulo, desce, mas não fica, entendeu? Mas dizer que foi o enjoo está relacionado ao tratamento da auriculoterapia, não é não, porque nesse tempo todinho que eu trabalho com a auriculoterapia, o órgão relacionado ao estômago é a preocupação. Você tem que observar se essa preocupação ela está relacionada a alguma coisa, algum problema que eu aceito, mas não engulo. Desce, mas não fica e termina voltando. Aí disposição, estômago embrulhando, cansaço, muito sono, desequilíbrios do Zhang Fu. Isso pode acontecer, entendeu? Pode acontecer sim. Se ela continuar, permanecer aí, tomar algum remédio para enjoo, muita tontura. Tontura a gente já vai trabalhar a vesícula biliar, tá certo? Mas aí vai trabalhar o que acontece? Continua trabalhando o estômago. Se ela permanecer com esse enjoo, permanecer com esse desequilíbrio, você vai começar mesmo assim, se permaneceu e ela não insistiu no ponto, você tira, vai tratar as desarmonias dos outros órgãos até conseguir fazer mais ou menos o equilíbrio e você volta a usar o ponto do estômago em outras sessões, tá certo? Mas não, eu entendo que eu tô com essa desarmonia, eu vou fazer eu vou me tratar e eu vou persistir, tomar algum medicamento para o enjoo e continuar fazendo a auriculoterapia para acontecer o equilíbrio energético, tá certo? Pronto, muita tontura. No meio do seu tratamento, você também coloca o ponto da vesícula biliar, tá? Então, gente, não, não, nossa live hoje, né, especial, assim, né, tirando as dúvidas também dos alunos, aproveitem aí enquanto eu estou por aqui. Mas hoje, justamente, estamos conversando sobre, é possível fazer o tratamento com auriculoterapia? Podemos ajudar algum problema de saúde, alguma patologia com a auriculoterapia? Qual é a resposta de vocês, gente? Podemos ou não podemos ajudar? O que é que vocês acham? Vamos lá, conversar com vocês. Quais são os requisitos aí que vocês acham? Até que ponto a auriculoterapia pode auxiliar? Sim, né?
Pronto, vamos lá. Bom, gente, deixa eu explicar. Sim, pronto. Deixa eu explicar a vocês. Mesmo com a auriculoterapia, a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, Paty tá aqui, Paty. A medicina tradicional chinesa, nós estamos. Marcelo, depois eu vou procurar a tua pergunta, vê se? Marcelo, depois eu procuro tua pergunta aqui para te responder. Deixa eu só finalizar aqui, senão a gente fica conversando e eu terminei a live de hoje e não vai. A gente não conclui, mas vou tirar sua dúvida sim. Mas mesmo com a medicina tradicional chinesa, com a acupuntura e com a auriculoterapia, nós iremos trabalhar as patologias. Nessas patologias, geralmente, alguns casos vêm relacionados dos médicos. Os médicos fazem uma avaliação do médico, faz uma avaliação do médico e nessa avaliação o médico traz sintomas, né? Uma queixa. Uma queixa, ela pode ser relacionada à enxaqueca, vamos supor. Dessa queixa, nós iremos tratá-la dentro da medicina tradicional chinesa. Dessa medicina tradicional chinesa, assim que a gente consegue trabalhar relacionados à patologia, né? No caso, eu tenho um problema relacionado, né? Eu tenho um problema, sendo que não é da mesma forma que eu trabalho com os outros médicos. Eu vou trabalhar relacionados à medicina tradicional chinesa. Eu posso trabalhar vários órgãos, de acordo que eu não precise exceder os pontos para que o organismo não fique em desarmonia, porque dependendo da quantidade dos pontos, eles ficam em desarmonia sim. Entendeu? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Oi, Renê, boa noite. Então, o que é que acontece? Nessas desarmonias, nós iremos trabalhar dentro da medicina tradicional chinesa e é tanto que a gente consegue um ótimo resultado. Mas como assim? Eu tomo vários outros medicamentos, mas não tenho um resultado. E quando eu venho fazer uma acupuntura, uma auriculoterapia, venho trabalhar com os métodos da medicina chinesa, eu consigo resultado. Porque nós tratamos a causa e não a queixa. A queixa é aquelas que vêm relacionadas a... Vou falar vários, gente. Artrite, artrose, fibromialgia, enxaqueca, síndrome do punho do carpo, rinite alérgica, gastrite, e são vários outros problemas que vêm relacionados. Mas aí, para nós da medicina chinesa, eles são tratados com a causa. Então, por isso que eu tenho um ótimo resultado. O que é que acontece? Uma pessoa que está com enxaqueca há uns 5 dias, que já tomou todos os medicamentos e não resolve, o pessoal diz, vai para a acupuntura para ver se resolve. Aí a pessoa vai, faz uma sessão de acupuntura, de auriculoterapia, e dentro de 20 minutos a gente consegue ter um resultado. Renê, com aquela técnica que eu ensinei, tá certo? Então, assim, por que com 20 minutos eu tenho um resultado? Porque eu estou olhando qual é o órgão que está em desarmonia e eu estou tratando ele. Eu não preciso tratar uma pessoa, porque está com enxaqueca frontal e na auriculoterapia eu trabalhar ponto frontal. Eu preciso trabalhar o órgão que está em desarmonia. Por isso que para mim não é tão importante para mim a Helix. Eu preciso tratar o Zhang Fu.
Se eu não tratar o Zangfu, eu não consigo, se eu não tratar o Zangfu, eu não consigo ter o resultado esperado. Então, a desarmonia dos desequilíbrios, as patologias, tudo está relacionado ao Zangfu, aos órgãos, às vísceras, tudo que está relacionado aos problemas de saúde, tudo da mesma forma, gente, que vocês podem imaginar, nós iremos trabalhar o Zangfu. E é por isso que nós temos ótimos resultados. Por quê? Porque através da anamnese bem feita, avaliando o ponto, avaliando as queixas do paciente, nós iremos trabalhar o Zangfu. Então, por isso que a gente tem uma melhora tão significativa desse resultado, desses resultados, desse tratamento. A auriculoterapia, a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, ela é como é que eu posso dizer a vocês? Um tratamento. Se eu fizer uma sessão, eu posso ter o resultado? Posso. Mas se eu não fizer o tratamento semanalmente, esse problema, ele pode melhorar uma semana, na outra semana ele volta. Tá certo? Então, o que é que eu digo a vocês? Auriculoterapeutas. Existem resultados na auriculoterapia, na acupuntura, em estado emocional, na questão das dores, nas questões das síndromes, nas questões da depressão. Existe resultado positivo? Existe resultado que a gente consegue fazer o tratamento que já vem de um diagnóstico de um médico? Sim, existe. Mas também existe aquele caso que eu preciso ter um outro profissional de saúde me auxiliando também, assim como um psiquiatra, psicólogo, um clínico. Eu preciso ter um auxílio também de outras pessoas, um reumatologista, um fisioterapeuta. Existe problemas sim. Mas aí onde tá? Se a pessoa já vem do próprio médico, do próprio médico, da própria fisioterapia, do próprio psicólogo acompanhado, que já vem direcionado para nós, não é? Do próprio nutricionista, não é? Seja bem-vinda, Silvia. Da própria nutricionista atual, uma questão também que é uma coisa que eu não falei aqui, mas a questão da compulsão alimentar, a questão da ansiedade também, que isso é uma das causas que está acontecendo as obesidades por aí. Então, eu já tenho uma causa, já tenho um resultado, trabalhando com a auriculoterapia, eu consigo ter, trabalhando com a acupuntura, eu consigo ter resultados satisfatórios dentro da medicina chinesa, dentro da auriculoterapia, dentro da acupuntura. São tratamentos relacionados à medicina chinesa, em que são tratamentos em que nós conseguimos ter resultados, em que nós conseguimos até, nós não podemos dizer que curar, mas a gente ter ótimos resultados. Eu vou dizer por mim, devido a um trabalho que eu tinha, eu adquiri tendinite, passei 1 ano e meio fazendo fisioterapia e eu não conseguia pegar nada na mão. Então, o que é que acontece? Tive uma crise de tendinopatia, e onde eu sofri muito, onde eu não conseguia pegar nada de 1 quilo, nada nas mãos, e um dia o fisioterapeuta olhou para mim, onde eu nem sonhava trabalhar com acupuntura. O fisioterapeuta olhou para mim e disse assim: Karen, procura a acupuntura, você vai ver como vai lhe dar resultados. Você vai ver como você vai melhorar.
E nisso eu já tinha feito 1 ano e meio de fisioterapia e tudo. Eu não tô falando, não tô questionando das fisioterapias, viu? Ajudou e ajudou bastante. Mas aí, quando eu comecei entrando na auriculoterapia, que era a primeira, foi a primeira técnica da medicina chinesa, a qual eu comecei a estudar e comecei a trabalhar, foi onde hoje eu tenho, graças a Deus, nunca mais eu tive uma crise. Eu sinto dores, mas assim, nível 1, para vista do que eu sentia dores antes. E junto com ventosa terapia, com outras técnicas, e através desse resultado, eu pude entender que a auriculoterapia ela tinha um grande benefício em mim. Fora que eu sou uma pessoa super ansiosa, não tem como não não dizer, mas assim, eu digo, gente, porque assim, não adianta eu chegar e tratar outras pessoas onde eu não posso entender que ela também tá com ansiedade e eu me tratei, e eu vivo me tratando porque a ansiedade não tem cura, mas eu vivo me tratando e entender a pessoa, entender a situação da pessoa. Então, através da auriculoterapia, hoje eu tenho, através da medicina chinesa, hoje eu tenho uma qualidade de vida, né? Aqui o probleminha tá aqui, dormindo. Não é cura, mas aqui tá aqui dormindo, graças a Deus eu consigo levantar o braço, consigo colocar para trás, coisa que eu não fazia na crise, e eu tive ótimos resultados com a auriculoterapia. Foi a minha primeira técnica até eu chegar na acupuntura. E na auriculoterapia também eu consegui emagrecer 10 quilos quando eu iniciei fazendo a auriculoterapia em mim também. Quando eu iniciei na auriculoterapia, onde eu não conseguia nem, onde eu não tinha nem, como é que eu posso dizer? Onde eu não tinha nem contato com a acupuntura ainda, não é? Então, assim, o que eu digo a vocês existem resultados positivos, existe. Eu sou prova viva, né? Então, assim, tanto prova viva, né? Eu sempre digo às minhas mentoradas, tanto prova viva do que a auriculoterapia fez na minha vida, tanto prova viva disso, como também financeiramente, que é uma coisa que eu converso muito com as minhas mentoradas, falando do resultado. Se você tem resultados, você também tem pacientes, né? Então, assim, o resultado, ele vem através o financeiro vem através do resultado. Isso é uma das coisas também que eu falo muito lá na mentoria. Então, explicando dessa forma, eu não posso chegar para dizer, não, porque fulano teve isso. Não, gente, eu digo por mim. Eu passo por problemas, eu me trato. Aí, Renê, minha mentorada, aí, ó, da Bolívia, Cochabamba, aí, ó, coisa boa. Pois é. Então, assim, eu tive resultados, eu tenho resultados com a auriculoterapia. Tem alguns pontos da acupuntura que eu não consigo fazer porque eu não consigo fazer em mim mesmo. Então, o que eu consigo fazer é a auriculoterapia em mim e é o que dá resultado. E é o que tem resultado. E é o que hoje eu me trato com a auriculoterapia. É mais fácil para mim, para eu me tratar com a auriculoterapia do que com a acupuntura, porque em alguns pontos da acupuntura eu não consigo. Exemplo, um ponto aqui onde eu vou tratar, um ponto aqui da acupuntura, eu não consigo tratar o outro ponto aqui, aplicar o outro ponto. Então, assim, para mim, o que é que tá mais fácil? A auriculoterapia, me auto-aplicar. Então, por isso que eu digo a vocês, o resultado, porque tem. Eu digo a vocês, eu tenho aí 8 anos, quase 10 anos aí de auriculoterapeuta. Hoje sou professora de auriculoterapia e eu digo a vocês que dá resultado. Para mim, não estou menosprezando a acupuntura, que eu também sou acupunturista, mas eu estou dizendo a vocês que eu não consigo me tratar com a acupuntura, porque tem alguns pontos que eu consigo fazer e outros pontos eu não consigo fazer. E o que está mais em minha mão, mais próxima, é a auriculoterapia, onde eu consigo me tratar e ter resultados.
entendeu? Então, assim, sem a auriculoterapia, eu sempre agrego a acupuntura com a auriculoterapia. Sem a auriculoterapia, eu não sei o que seria de mim, né? Mas a acupuntura, ela é um ótimo resultado, consigo ter para as outras pessoas, mas para mim eu não consigo. E a acupuntura, para mim, é que dá o resultado, entendeu? A auriculoterapia. Por quê? Porque é a técnica que eu consigo fazer. Através da orelha, eu consigo fazer em mim mesmo. E assim, chegou um paciente com dor, chegou um paciente com ansiedade, chegou um paciente com crise de pânico e tudo, eu faço o tratamento com a auriculoterapia, que é um ponto mais rápido, fácil e prático, e dali eu vou ajustando dentro da acupuntura. E eu queria falar para vocês, né? Ó, Davi entrou, Débora entrou, boa noite, boa noite, boa noite, né? Então, eu queria explicar a vocês do resultado. Tem uma patologia, eu tenho um diagnóstico médico com exames e tudo, e vocês chegam para o auriculoterapeuta para dar o resultado, para dar o diagnóstico. Nesse resultado, eu consigo ter uma grande avaliação, digamos, se for questão de artrite, artrose, tendinite, eu já consigo entender dentro do Zhang-Fu quais são os órgãos que eu preciso tratar, né? Então, assim, é altamente diferente a medicina chinesa com a medicina ocidental, mas eu já tenho ideia quais são os órgãos que eu preciso tratar. E é através desses órgãos que eu preciso tratar, onde eu venho ter resultados, né? Eu anotei aqui bem explicativos aqui para vocês. Quais são os benefícios dentro da medicina chinesa, dentro da acupuntura, dentro da auriculoterapia, que eu posso trazer a redução de dores, de alívio, de tudo. Então, assim, fibromialgia é uma melhora significativa. Vai depender do estado emocional da pessoa, mas a gente consegue ter um resultado aí de redução significativo. Zera a questão das dores da fibromialgia? Não, mas se tem uma melhora significativa. E o melhor de tudo, gente, é porque o resultado, ele não tem contraindicação, o tratamento não tem contraindicação, não está tratando com remédio, com medicamentos, entendeu? Então, isso é um tratamento altamente natural e você pode tratar, você pode ajudar bastante as pessoas com o resultado na medicina chinesa, né? Eu sempre digo assim, a medicina chinesa é os pais da acupuntura. E a acupuntura a auriculoterapia é o braço direito da acupuntura. Então, assim, estão ligados na acupuntura com a auriculoterapia, ele está ligado. Então, assim, eu não consigo fazer uma sessão de acupuntura sem fazer a auriculoterapia, porque aí eu já deixo você uma semana tratado. Aí, alívio de dores lombar. A questão do alívio de dores lombar, ela está relacionada a mais de 80%. Aí, essa questão de 80%, fazendo o tratamento, pontos rins e fígado, analgesia e pontos lombar, a gente consegue reduzir aí mais de 82% na questão das dores. Artrite reumatoide, a gente consegue reduzir aí mais de 60% aí do alívio das dores. Ciático, rinite alérgica, existe casos, né? Inclusive tem muitas crianças com essa mudança de clima aí, com rinite, com sinusite. Então, assim, existem pessoas que fazem o tratamento com a auriculoterapia, só com a auriculoterapia, gente, e consegue ter um resultado aí significativo no auxílio da questão dos processos alérgicos, entendeu? Então, assim, nessa questão dos processos alérgicos, a gente consegue ter um ótimo resultado
na questão da alergia, só com a auriculoterapia, tá certo? Cheiro, Débora! Então, asma, também processo alérgico, tem uma melhora significativa de mais de 85% no tratamento da questão de asma, tá certo? Hipertensão. Gente, para hipertensão, nós podemos trabalhar tanto a questão da sangria, que é uma das técnicas que nós fazemos para que a pressão baixe mais rápido, quanto a auriculoterapia. De imediato, o processo que a gente faz, processo de sangria no ápice da orelha, para que a hipertensão, para que a pressão arterial baixe. Aí, ela baixando, a gente consegue fazer o tratamento com a auriculoterapia. Mas é uma das técnicas que eu tô. É um alívio rápido, fácil, só com o processo. Por quê? Porque existem alguns protocolos aí, minhas tonturas, minhas mentoradas aí, né, Renê, tá aí para me dizer, não é? Das técnicas que eu expliquei a elas, que eu mostrei as técnicas a elas, são minhas técnicas das minhas mentoradas aí, falando justamente sobre isso, sobre a questão da técnica do que a gente pode fazer. Gente, inclusive uma pessoa infartou, ou uma pessoa teve um AVC, ou uma pessoa teve algum processo assim relacionado dentro da medicina chinesa, nós podemos fazer a sangria nas pontas dos dedos e nós temos 1 hora para socorrer essa pessoa, para levar para o hospital. E dentro de 1 hora, nós fazemos esse procedimento, inclusive é até importante as enfermeiras terem ciência dessa técnica. Fazendo essa sangria, nós temos 1 hora e há uma grande probabilidade da pessoa não falecer e também não ter sequelas, só por esse procedimento que a gente está fazendo com o tratamento, né? O tratamento da aurícula, da sangria, tá certo? Gente, outra paciente, pois é, pois é. Outra técnica muito importante, que foi uma das coisas que eu também tive um resultado, né? Uma paciente chegou com nervo do trigêmeo. Ela já fazia mais de 2 anos que sofria, né? Ainda vou pegar esse relato dessa mulher, porque a gente só fez 5 sessões. Ela não se alimentava bem, ela não tomava nada gelado. O trauma dela era dormir para acordar. Entendeu? Então, assim, foi um sofrimento muito grande a crise que ela teve do nervo do trigêmeo. Então, desse nervo do trigêmeo, ela estava com essa crise muito forte. Quando ela disse que na crise, ela botava um pano assim no rosto e segurava o rosto. E ela parecia que ia quebrar tudo, todos os dentes e tudo. Ela já tinha ido para o dentista, já tinha ido para o neuro, já tinha ido para todos os medicamentos, todos Pois é, Erika, são quase todas nossas. Então, esse procedimento aí são feitos. Então, essas técnicas que a gente faz, aí justamente foi o que ajudou a ela, ajudou essa minha paciente. Então, ela não tomava sorvete, ela não tomava nada gelado. A tortura dela era se acordar. Quando ela se acordava, ela disse que dava vontade de bater a cabeça na parede. E por fim, eu atendi um animal perto da casa dela e a dona do cachorrinho, acho que foi a dona de Xena, ela me indicou a acupuntura para essa jovem. Então, a técnica que eu usei foi praticamente a auriculoterapia. Foi a técnica que eu usei para alívio de dores. Vamos lá, se é o ponto local com rins e fígado. E dentro de 5 sessões, a gente fez a avaliação com a primeira sessão e mais 4 sessões sumiu. Ela saiu da crise.
Há uma probabilidade dela voltar para uma crise do nervo do trigêmeo? Pode ser que ela tenha. E também pode ser que ela não tenha. Então, 2 anos de sofrimento. Hoje ela toma sorvete. E ela disse que o máximo ela tomava sorvete, que ela não sabia o que era isso com as filhas dela. Ela sai de casa, ela voltou à vida dela depois de 2 anos, né? Depois eu vou pegar esse relato com ela, ou então vou ver se ela quer fazer ver se ela quer vir pra cá, né? Fazer uma live e conversar sobre esse assunto, porque foi um dos casos mais difíceis que apareceu no caso clínico. Né? Se Débora tiver aí ainda, ela vai lembrar desse caso que ela chegou tão desesperada, ela chegou chorando tanto, e quando ela saiu da primeira sessão, ela saiu rindo. Eu demorei com ela, muito com ela, mas quando ela saiu rindo parecia que tava que a dor já tinha assim, a dor tinha reduzido, não tinha zerado, mas ela já saiu ou com outro aspecto, com outra fisionomia. E assim, ela estava muito depressiva, mas foi muito, muito bom. Foi assim, foi desafiador esse caso, porém foi um caso de muita satisfação, de poder perceber que ela, com 5 sessões, a gente conseguiu resolver a situação dela. Então, assim, o nervo do trigêmeo, a gente zerou a dor e hoje ela vive uma vida saudável. Ela já estava tinha tirado todos os alimentos anti-inflamatórios e tudo, já estava na dieta, já estava muito magra. Hoje ela está mais cheinha, mais fortinha, porque ela voltou a se alimentar muito. Assim, né? Se alimentar com as filhas e tudo, né? Então, assim, AVC, as sequelas com a AVC a gente consegue ter um resultado, né? Trabalhando, né? Muito questões neurológicas também, né? As questões neurológicas. Diabetes é um caso que a gente não tem tanto resultado. Por quê? Porque a gente precisa tanto do exercício como da alimentação. Então, assim, a gente tem uma porcentagem nossa que pode aliviar pelo ponto do baço e o ponto da sede na auriculoterapia, mas ao mesmo tempo a gente precisa do auxílio do paciente também. Então, essa é uma causa que a gente não tem um tão bom resultado, mas mais de 25% a gente consegue ter, tá certo? Depressão, ansiedade, pós-parto, alívio das dores do pós-parto também a gente consegue ter resultado. Gente, uma coisa muito importante, é uma coisa que eu sonho, eu tô me organizando, me programando para ir em São Paulo também. Eu vou falar, né, o motivo, mas é assim, a questão da dependência química. Existe um grupo em São Paulo chamado Desintoxica São Paulo. Eles trabalham com dependentes químicos da Cracolândia. E meu sonho é em São Paulo não só visitar minha família, mas assim, meu sonho é conhecer esse projeto deles, né? Porque assim, a gente fala muito da auriculoterapia para ansiedade, depressão e dores, mas a auriculoterapia para dependentes químicos também conseguimos ter um ótimo resultado com eles também. Entendeu? Então, assim, pois é, Renê, pois é. É isso mesmo, nós conseguimos ter um ótimo resultado. Por quê? Eu sempre digo, né, Renê? A gente conversando aqui, porque ela é minha aluna mentorada aí. Eu sempre digo o seguinte: existe 50% do meu processo, do meu trabalho, e existe 50% do paciente para me entregar. Então, automaticamente, nós somos 100%, um auxiliando o outro, não é? Então, assim, um auxiliando o outro. Da mesma forma que eu posso ir para um médico, começar uma medicação de um tratamento e não dar continuidade. Da mesma forma, não vai surtir efeito. Não é? Então, assim, o paciente também ele tem que ajudar bastante.
Então, assim, e voltando para o caso, né, da dependência química também, nós conseguimos controlar muito a questão da ansiedade, nós conseguimos controlar a questão da compulsão pelo vício, né, do vício da química, né? Enfim, qualquer uma que seja cigarro, seja bebida, seja drogas, qualquer tipo de drogas, nós conseguimos auxiliar essa pessoa sim, porque é um tratamento da mesma forma que é um tratamento é um tratamento para ansiedade também, entendeu? Então, a síndrome do pânico, nós conseguimos ter um resultado positivo. Só precisamos também de um auxílio, do paciente. Não é um tratamento, a auriculoterapia é um tratamento, porém ele precisa ser tratado diretamente e minuciosamente da forma que nós podemos fazer e mais ainda a entrega do paciente para o tratamento, do paciente para conosco, né? Porque sem o nosso, sem ele também, né? Porque o pessoal diz assim, muito assim, eu tô com gordura no fígado. Eu tô com gordura no fígado. Mas aí onde tá? Gordura no fígado. Com a auriculoterapia eu consigo ótimo resultado? Consigo. Auxiliando com a alimentação e com a dieta e o exercício. Sem esse, a gente não consegue ter um ótimo resultado. Agora, se você fizer literalmente a acupuntura, medicina chinesa, acupuntura, auriculoterapia, com exercício e alimentação, uma pessoa que tem o problema relacionado a uma esteatose hepática número 2, a gente consegue ter um resultado dentro de 5 meses, 6 meses, rápido. Nós conseguimos ter esse resultado rápido. Por quê? Porque a auriculoterapia ela acelera o procedimento. Aliás, acelera o processo, né, da queima, acelera o processo. Então, assim, a gente consegue resultado? Consegue, mas a gente precisa também que o paciente nos ajude. É um tratamento, não pode ser feito de qualquer forma, não pode ser feito de qualquer jeito, tá certo? Então, o que é que eu digo a vocês? Tem resultado sim. Em alguns casos, no tratamento, nós precisamos de outro auxílio de outro médico, de outro psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta, nós precisamos. E ao mesmo tempo, quando vem com essa patologia, com esse problema, a gente pode auxiliar sim, independente de estar com a pessoa, com o profissional da área de saúde ou não. Então, o que é que eu digo a vocês? O resultado, ele tem sim efeito. Precisamos sim ter consequência do benefício, entender o benefício e saber que principalmente a medicina chinesa, a auriculoterapia, a acupuntura é um tratamento. Então, esse tratamento eu tenho uma porcentagem, 50% para dar para o paciente, e o paciente ele tem que me retribuir com 50%, até porque é uma probabilidade da gente só se encontrar de 8 em 8 dias. Então, a sequência do tratamento, quem vai direcionar é o paciente. Entendeu? Então, se eu estou fazendo para compulsão alimentar, um exemplo, se eu estou fazendo tratamento para compulsão alimentar, pois é, Walter, é uma mão de via dupla. Se eu estou fazendo para compulsão alimentar, mas a pessoa se controlou ali até um certo tempo, mas mesmo assim, porque o pessoal tá vendo o pessoal comendo e tá se alimentando, sem se controlar, então a gente não vai ter resultado o suficiente.
Entendeu? Então são coisas que a gente pode ter resultado. E assim, gente, pra gente que é terapeuta, a gente consegue entender quando o paciente tá falando a verdade e quando não tá. Infelizmente, nós precisamos muito do auxílio do paciente. Mas quando a gente chega, que o paciente. Exemplo, às vezes pode acontecer. Aliviou a dor? Não, não aliviou a dor, não. Aliviou não. Mas a senhora sentiu as dores no estômago, aí a pessoa. Que isso foi o que estava na amnésia. Por isso que é importante anotar tudo que o paciente está mostrando, que o paciente está dizendo. Você vai anotando tudo. Aí a pessoa faz. Aí quando ele faz isso, aí a gente já entende que não. Aí, se não aliviou as dores e não está com dor no estômago, isso é um exemplo, então a gente já sabe que aliviou as dores e a pessoa, no consciente dela, não está sentindo dor, mas já disse que o resultado, o tratamento não deu resultado, né? Então, assim, é muitas coisas que a gente tem que anotar, porque tem que ter um cuidado, né, relacionado à anamnese. Por isso que a gente tem que ter um ótimo resultado. Gente, hoje foi ótimo nossa conversa, né? Eu quero dizer aí a vocês, quem que for aí o terapeuta, que ainda não tiver aí, quem não tá na minha mentoria, vamos lá, vamos iniciar aí a nossa mentoria, que hoje foi uma conversa muito importante, e vamos lá tirar a dúvida de Marcelo, não é? Vamos tirar a dúvida de Marcelo, que está aqui em cima, para que a gente possa conversar. Cadê Marcelo? Marcelo, vamos lá. Marcelo, voltou rápido. O que é? Boa noite, prof. Fiz um atendimento em uma paciente que estava sem se alimentar devido muita dor de cabeça. E a crise da sinusite. Porém, logo após o início da sessão, desmaiou. Lógico, ela estava sem se alimentar. Então já estava um pouco fraca e possivelmente sem se alimentar, como a sessão da aurículo, ela é uma sessão que acalma, automaticamente você usou o Xemen. Quando você usar o Xemen, se a pessoa tiver, o Xemen e o coração, se a pessoa tiver com a pressão baixa, ela baixa mesmo, entendeu? E ela desmaiou. Isso é normal acontecer por causa dos pontos que você usou. Voltou rápido e respirando normalmente. O desmaio foi devido a não estar se alimentando. Automaticamente você aplicou e ela estava sem se alimentar, a pressão baixou um pouco, ela teve uma queda de pressão, depois voltou ao normal, entendeu? Por isso que eu não gosto de fazer atendimento em pessoas que se alimentou, assim que se alimentou, fazer tratamento. Eu só gosto de fazer praticamente com 1 hora depois, ou se não se alimentou, vai se alimentar e vai fazer o tratamento só com 1 hora depois, entendeu, Marcelo? Então, assim, deu uma queda de pressão, é normal. Por isso que eu disse a vocês, gente, a auriculoterapia, o resultado dela é imediato, vocês tenham cuidado. Ela já não estava bem, tudo, e aconteceu isso. Mas assim, Marcelo, voltou ao normal, beleza. Nas próximas sessões você tem que entender, tá certo? Para não acontecer isso de novo, porque vai dizer o quê? Desmaiou não foi pela alimentação, ela vai desmaiar, vai dizer que desmaiou por causa da sessão de aurículo, entendeu? Então, assim, da próxima vez, se alimentou, não se alimentou, não gosto de fazer atendimento em pessoas que não se alimentou e nem que se alimentou há pouco tempo, tá certo? Como seres holísticos, as técnicas de terapia são benefícios, Odila. Pois é, os sintomas de sinusite e as dores de cabeça sumiu. Pois é isso mesmo, mas assim, o que aconteceu? A auriculoterapia é para baixar, então automaticamente ela já não estava se alimentando, então ela teve uma queda de pressão e foi causada pela auriculoterapia. Entendesse, Marcelo? Voltou ao normal, vida que segue. Mas aí
Presta bastante atenção nessa situação. Não é indicado. Se alimentou agora, não se alimentou. Pronto, eu me atrasei agora porque eu fui fazer um atendimento. E quando eu cheguei, a menina disse: vou jantar agora. Aí por isso que eu me atrasei, porque aí eu esperei, conversei um pouquinho, esperei passar um tempo para poder fazer o atendimento. Entendesse? Mas é assim mesmo, Marcelo. Deixa eu ver aqui. Ah. A aurícula vai ajudar bastante, sem combinada com reiki, perfeito. Ai, amo reiki, Odila, amo reiki. Renê entrou. Gente, quem já tiver meu e-book falando sobre a auriculoterapia, os benefícios, os erros, Marcelo, se você já teve os erros, se já teve os acertos, para que a pessoa não erre, eu fiz um e-book de auriculoterapia, falando dos benefícios, falando sobre o que é indicado fazer o tratamento, o que não é indicado fazer o tratamento, de que forma as contraindicações, né, na realidade, falando sobre os benefícios da auriculoterapia. Tudo tá no link da bio, da minha bio, lá no Linktree, tá lá do e-book. Quem quiser fazer, inclusive, são os meus erros e acertos dentro desse tempo todinho, para que você não erre, tá relacionado lá no meu e-book, tá certo? É só comprar lá da Eduz. Ah, eu não sei, usa os pontos dos dedos. Eu não entendi. Só se for relacionado a sangria, né? A sangria para AVC. Usar os pontos do dedo. Sempre a sangria será no ápice da orelha, tanto para a dor como a pressão. Érica, eu também uso, faço as pontinhas dos dedos. Tá certo? Eu também faço nas pontinhas dos dedos. Pois é, deixa eu ver. Vamos lá conversar. Pois é, Walter. Érica, mentoria maravilhosa, olha, que coisa boa. Fico feliz. Gratidão, professora, por nada. Pois é, gente. Mas é isso mesmo. A mentoria, relacionada à mentoria, o e-book ele já está disponível. A mentoria eu tirei do ar porque eu estou finalizando a minha primeira turma dos mentorados aí, né? Tem a Renê, tem a Érica aqui. Minha primeira turma da mentoria. E essa semana nós finalizamos. Aí depois que nós finalizarmos, eu vou abrir uma nova inscrição para a mentoria, tá certo? Essa mentoria, ela vem para revolucionar, mas é justamente para os terapeutas, não é para iniciante. Essa mentoria são para os terapeutas que necessitam de técnicas, necessitam de autoconfiança para aplicar as técnicas, tá certo? Então, assim, vocês fiquem aí aguardando aí, finalizamos aqui nessa quinta-feira a nossa mentoria e irei abrir nova turma. Essa nova turma eu não vou trabalhar eu não vou trabalhar com muitas pessoas. Por quê? Porque eu preciso ter exclusividades para as minhas alunas, né? Inclusive, aí tô com 8 alunas, não é? 6 brasileiras e 2 de fora do Brasil, né? Fora do Brasil, a Renê e a Patrícia, que são de fora, né? Fora do país. Inclusive, elas estão tendo ótimos resultados. Então, assim, eu preciso estar exclusivamente. Então, assim, a mentoria ela não é aberta para muitas pessoas. Elas são abertas para uma quantidade a qual eu possa dar suporte para essas minhas alunas, não é?
Walter, tem como tratar uma paciente com depressão profunda, já com limitação de movimentos e certa demência, comorbidade com Parkinson? Tem sim, Walter. Tem. A gente não consegue entender, não consegue ter a certeza de que a gente vai zerar 100%. Mas assim, eu peguei uma paciente aqui, uma das minhas primeiras pacientes, com 21 anos de depressão profunda e tudo, enfim. E a gente conseguiu ter um resultado em questão de 6 meses. Ela já não estava com depressão, entendeu? Ela já não estava com depressão, com 6 meses. Para mim é longo fazer um tratamento de 6 meses, mas para ao mesmo tempo ter resultado com 21 de 21 anos, o que é 6 meses, não é? Então, assim, você vai trabalhar muita questão pulmão, você vai trabalhar muita questão neurológica, a limitação, qual é o movimento que ela não está limitando. Aí você vai entrar com o fígado também para dar uma liberada aí nesses tendões e cartilagem, entendesse? Mas você consegue sim ter resultado. É lento, mas é um lento que a gente consegue ter aí um resultado em 6, 8 meses, mas consegue ter, entendeu? Pois é, gente. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa live hoje. Daqui a pouco o Facebook, o Face não, o Instagram me encerra aqui. Mas espero que vocês tenham gostado. E não se preocupe, a semana que vem a gente vai vir com novas lives falando sobre, é, quem sabe, uma coisa diferente aí, né? Minhas alunas da mentoria sabem que eu gosto de fazer novidades, né? Quem sabe, tá certo? Quem sabe, né? Gente, foi muito bom a minha live hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Finalizando aí, chegou Kelly. Boa noite, Kelly. Chegou Célio, meu personal que botou pegada em mim hoje, né? Na academia. Tô ligada, Célio. Tô toda dolorida aqui, viu? Nada que a auriculoterapia não resolva. Gente, obrigada aí por tudo, viu? Um cheiro bem grande para vocês. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau.